Você já terminou uma oração e pensou: o que acabou de acontecer comigo? Porque de repente a ansiedade parece diminuir, o coração fica mais leve e por alguns instantes tudo fica em silêncio dentro de nós. Mas aqui está a pergunta que intriga milhões de pessoas. Isso é apenas uma reação do cérebro ou existe algo maior acontecendo? Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Simone Bianchi e este canal nós tratamos de assuntos do universo da neurociência e fé. E antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e se o conteúdo deste vídeo fizer algum sentido para você, curte, compartilhe e deixe seus comentários. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e indicar ele para mais pessoas. Assim então, agora eu quero convidar você a continuar comigo pelos próximos minutos. Hoje vamos viajar por dois universos fascinantes, a neurociência e a fé. E talvez ao final desse vídeo você descubra que em algumas das experiências mais profundas da vida não cabem completamente em um microscópio. A neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, tem dedicado anos para entender o que acontece dentro da nossa mente durante momentos de oração, momentos de meditação e de contemplação. E a primeira curiosidade é surpreendente. Foi descoberto que o cérebro não consegue diferenciar completamente uma experiência intensamente vivida de algo que está sendo imaginado com riqueza de detalhes. É por isso que quando uma pessoa revive uma lembrança triste, seu coração acelera. E é por isso também que quando ela ora com sinceridade, seu corpo reage. Isso acontece porque durante a oração, várias regiões do cérebro são ativadas, especialmente aquelas ligadas à atenção, à empatia, ao foco e ao processamento das emoções. Estudos observaram que pessoas que mantêm uma prática regular de oração tendem a apresentar níveis menores de estresse e maior sensação de bem-estar. Então isso significa que a oração é apenas química? Não necessariamente. Imagine alguém que acabou de receber uma notícia difícil. Ela entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha e começa a falar com Deus. Alguns minutos depois, ela continua sem respostas, sem soluções imediatas e muitas vezes sem entender o motivo daquilo estar acontecendo. E ainda assim, ela se levanta diferente. E como explicar isso? Veja bem, a ciência pode observar que durante esse momento a respiração ficou mais lenta. A ciência pode medir alterações na atividade cerebral, pode até perceber mudanças relacionadas ao relaxamento, mas existe um limite. Mesmo a ciência podendo conseguir estudar o cérebro da pessoa que ora, ela não consegue medir a presença de Deus. E talvez essa seja uma das maiores curiosidades da humanidade. Outra descoberta interessante é que o nosso cérebro foi criado para buscar significado. Em outras palavras, nós não fomos feitos apenas para sobreviver. Precisamos acreditar que a nossa vida possui propósito. E isso ajuda a explicar porque em momentos de sofrimento, tantas pessoas recorrem à fé.
Pense nisso. Hospitais estão cheios de pessoas orando, famílias se reúnem em oração quando enfrentam dificuldades, até mesmo pessoas que passaram anos afastadas da fé costumam procurar Deus em momentos mais difíceis. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe algo dentro de nós que parece desejar conexão. Alguns pesquisadores já identificaram que práticas espirituais podem contribuir para a redução da sensação de isolamento, e isso faz sentido, pois quando uma pessoa ora, ela deixa de carregar o peso da vida sozinha. Ela pode não enxergar respostas imediatas, mas passa a sentir que existe alguém ouvindo. E isso nos leva a uma pergunta profunda: será que fomos nós que criamos a ideia de Deus, ou será que fomos criados como um desejo natural de encontrá-lo? Essa é uma pergunta que a ciência não consegue responder. E existe algo muito interessante sobre a esperança. A neurociência mostra que pessoas esperançosas costumam lidar melhor com situações difíceis. Isso porque a esperança influencia nossas escolhas, nossa perseverança e até a maneira como enfrentamos os desafios. E o que a fé produz? Esperança. Talvez seja por isso que tantas pessoas conseguem continuar mesmo quando tudo parece perdido. Você já percebeu como algumas pessoas enfrentam doenças, perdas e dificuldades com uma serenidade impressionante? Não significa que essas pessoas não sentem medo. Significa que elas encontraram um lugar seguro para descansar a mente. Existe um fato curioso e fascinante. O cérebro humano possui cerca de 86 bilhões, é isso mesmo, 86 bilhões de neurônios, e ainda assim, apesar de todo o avanço da ciência, continuamos sem respostas para algumas das perguntas mais importantes da existência, como, por exemplo, de onde viemos, por que estamos aqui, o que acontece depois da morte, existe algo além da matéria? A verdade é que quanto mais aprendemos sobre o cérebro, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. E talvez seja exatamente nesse ponto que a ciência e a fé deixam de ser inimigas e passam a caminhar lado a lado. Enquanto uma busca entender como as coisas acontecem, a outra busca compreender por que elas acontecem. A verdade é que a ciência pode explicar por que seus olhos se enchem de lágrima durante uma oração. Pode explicar por que seu corpo relaxa. Pode explicar por que você sente alívio após a oração, mas a ciência não consegue explicar por que, em meio ao caos, algumas pessoas sentem uma paz que parece vir de outro lugar. Existe um versículo na palavra de Deus que atravessou séculos e ainda continua fazendo sentido até hoje. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Percebe a expressão excede todo entendimento? Talvez Paulo estivesse descrevendo algo que nem a ciência do século 21 seria capaz de medir completamente. Isso porque existem experiências que são maiores do que números, gráficos e pesquisa. Talvez você esteja assistindo a este vídeo em um momento difícil e talvez existam perguntas que ainda não foram respondidas em sua vida.
Se esse for o seu caso, eu quero deixar uma reflexão. E se a oração não existisse apenas para mudar as circunstâncias? E se ela existisse também para nos transformar enquanto esperamos? Talvez o maior milagre não seja a porta que se abre, mas sim seja a paz que chega antes dela. O fato é que a ciência pode nos ajudar a entender muitas coisas sobre a mente humana, mas existem experiências que tocam a alma e ultrapassam qualquer explicação. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a ciência e a fé podem caminhar juntas ou acha que elas pertencem a mundos completamente diferentes? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou adorar ler a sua resposta. E até o próximo vídeo. Cuide da sua mente, fortaleça a sua fé e lembre-se, você nunca está sozinha.